Projetos complexos exigem agilidade, colaboração e trabalho em equipe. Quando a gente pensa em tecnologia, a gente pensa na execução de uma atividade, por exemplo, né? Então eu vou programar um código. Mas e quando o projeto é muito grande? E quando tem muitas pessoas envolvidas, às vezes departamentos, áreas, fornecedores, externos à companhia, como que a gente faz para organizar esse modelo de trabalho de forma a levar a eficiência? Será que se a gente tiver uma tecnologia super de ponta, né, que ajuda a gente a produzir cada vez mais, como a gente vê os copilots, né, na programação, aí, os GPTs e etc., né, a tal da IA que a gente fala tanto recentemente, será que só isso é suficiente para a gente conseguir ter realmente uma entrega de qualidade e eficiente, com um bom custo, né, num bom time to marketing? É disso que a gente vai falar hoje. Num cenário onde agilidade e eficiência são fundamentais, é natural que a gente precise de metodologia para suportar esse processo de desenvolvimento, né? O ciclo de vida da entrega de uma tecnologia ou o ciclo de vida de um software, por que não? Então aí entra o Agile, o Lean e várias outras metodologias. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Para a gente ter uma referência do quanto isso impacta no resultado da entrega da tecnologia, segundo o Harvard Business Review, uma adoção de metodologia pode reduzir em até 50% o tempo de entrega do software. Então, é disso que a gente vai falar hoje. Eu sou o Fernando Campos, diretor de infraestrutura e operações tech aqui na Vivo, e eu vou fazer minha autodescrição. Eu sou homem branco, estou usando barba, cabelo curto e estou vestindo uma blusa branca. Então, vamos começar? Roda a vinheta. Então, seja muito bem-vindo ao Papo Carreira Tech, o podcast e videocast produzido aqui pelo time da Vivo, onde você encontra tudo o que você precisa saber para ficar bem informado e alavancar a sua carreira em tecnologia. E como sempre, eu estou muito bem acompanhado e eu quero dar boas-vindas ao Flávio. Flávio, seja bem-vindo. Obrigado, Fernando. Eu sou o Flávio Lenhari, gerente sênior de Ways of Working, que a gente vai explorar aqui. Eu sou um homem castanho, grisalho, branco e estou usando uma camisa de manga comprida preta. Hoje, há quanto tempo você trabalha com Ways of Work? Se a gente pegar quando nem se falava em Ways of Working, né, deve dar uns 20 anos já de carreira. 20 anos de estrada. Exatamente. Nessa época era analista de sistemas ainda, não era? Eu era com certeza. Vamos falar disso. Luiz, bem-vindo. Fala, Fernando, muito obrigado pelo convite. Obrigado, Flávio. Eu sou o Luiz Lima, eu estou na Icor, eu estou como líder de práticas há mais ou menos 5 anos. Minha experiência já passa dos 25, quase 30. Sim, comecei como analista de sistemas, legal você ter colocado isso. Comecei como programador e estou como líder de práticas na Icor, a empresa de transformação que suporta a parceira da Vivo, apoia nas transformações também, transformação, evolução, melhoria. E eu também estou muito conectado às questões das plataformas Atlassian. Na minha autodescrição, eu sou um homem branco, 50 anos, estou vestindo uma jaqueta clara, branca, com um casaquinho aqui de lã roxo, e é isso. Óculos preto, cabelo curto e barba também. Boa, sejam muito bem-vindos. Boa. O que é líder de prática? Boa, essa é uma ótima pergunta, porque até para mim isso foi uma ótima pergunta. Verdade, porque quando chegou para mim essa questão do líder de prática, eu falei, beleza, é prática de quê, cara? Vamos lá, né? Não é? Porque é isso, é prática de quê? Porque eu tive nas minhas passagens até pelas empresas, a gente vai mudando os cargos, vai criando essas posições, e aí reinventar isso também é um desafio. Tá, mas o que é a prática? A prática ela é quase a prima do processo, é quase a prima do método, tem esse grau de parentesco sobre isso. Então a gente falava sobre os métodos, as metodologias, as práticas. Eu trabalhei muito com processos PMO, gestão de projetos, gestão de programas, eu passei por tudo isso. Então as práticas, de alguma maneira, elas estão olhando para o mercado, elas estão olhando para fora, elas estão olhando para as tendências, estão olhando para as indústrias, mas também estão olhando para dentro. Como é que a gente pode oferecer melhores produtos e serviços para os nossos clientes com base nas nossas capacidades, dentro do que é possível, dentro dessas necessidades e dentro da tecnologia que a gente consegue fornecer. E eu, de alguma maneira, organizo esse meio de campo.
se eu entendi, o entregável da área é ajudar o seu cliente, por exemplo, a adotar as melhores práticas? No final das contas, é isso? De alguma maneira, não só o meu cliente externo, como o meu cliente interno. De alguma maneira, inclusive, recentemente eu falei isso lá dentro da Icor, eu sou a amálgama que junta todo mundo, por isso que eu falei do meio de campo. Então eu estou muito conectado com a galera do go-to-market, a galera do marketing para fazer o go-to-market, a criação das ofertas, dos produtos e serviços, mas estou conectado com quem vende as plataformas, no meu caso a Atlassian, como é que o fornecedor está criando essa plataforma, mas espera aí, e delivery? A minha praia toda vende delivery de entrega, de mão na massa, e outras áreas, como todas as áreas internas da companhia. Então como é que eu conecto tudo isso? Vai muito além, então, a prática de desenvolvimento de software ou de entrega de tecnologia. Muito pelo contrário. Pode ser o go-to-market, por exemplo. O go-to-market, a criação das ofertas, se esse produto ainda faz sentido, se essa oferta ainda faz sentido. Por que eu estou entregando isso? Será que isso ainda faz sentido para o mercado? Porque a gente precisa entregar valor. E, na realidade, toda a nossa conversa está nesse sentido também, né? Como que isso... Porque não adianta a gente ter a melhor tecnologia. Acho que essa introdução que você fez aqui foi excelente por isso. Você tem a melhor tecnologia, mas é isso que vai fazer sentido para aquela cultura e para aquele contexto daquela organização? Como é que eu junto aquelas complexidades daquela tecnologia, daquele desenvolvimento? Como é que eu junto tudo isso e faço aquilo ter sentido? Então, eu acho que nesses quase 30 anos eu vou aprendendo cada vez mais a fazer perguntas do que ter respostas. Junto todas essas pessoas, junto todo esse conhecimento e tento transformar em algumas coisas para ser esses entregáveis. As ofertas, o go-to-market, mas que tenha que ter sentido para esses clientes, sem ser o fit for all, né? Aquela questão de cabe para todo mundo uma caixinha feita ali. Entendi. É isso aí. E para o desenvolvedor que talvez não esteja familiarizado com o nome Atlassian, certamente ele usa ali no Gira, né? No mínimo um trelinho, todo mundo conhece o Trello, o Gira, né? É verdade. Não precisa nem ser desenvolvedor. Não precisa ser desenvolvedor. O Trello, enfim, até para todo mundo tá muito conectado com isso. Boa. Flávio, o que é o Ways of Working, meu? Fernando, para mim o Ways of Working aí é mais empírico, né? Processos, pessoas e ferramentas. Quando você junta tudo isso, você tem uma complexidade grande. Tá bom. Né? O processo adequado, como o Luiz falou, para a área de desenvolvimento, para aquela estrutura que entrega software, mas você tem que olhar também papéis, perfis, habilidades e a jornada desses times tech, né? E o ferramental adequado para eles. E toda a complexidade que emerge de processos, pessoas e ferramentas para a gente entregar a solução para o nosso cliente na ponta. Então, Ways of Working para mim é isso, e ainda com uma pitada de gestão da mudança, né? Até um pouco de marketing digital, de como que você engaja, gera desejo, como que você comunica, como que você capacita, como que você cria uma coalizão, como que você cria um movimento. Mas quando você fala comunica e capacita, você comunica e capacita a equipe. Os times. Os times, né? Então é como se fosse um endomarketing, né? No final das contas, né? Não é uma comunicação para o meio externo, né? Não. Como você cria uma cultura interna para aquela equipe de uma nova forma de trabalho. Perfeito. Nossas personas, nossos clientes e consumidores é interno. É interno. São os times de tecnologia. É o Dev Experience. Exatamente. Boa. Exatamente. Quando eu comecei na área de tecnologia, lá meio dos anos 90, 95, a gente tinha a característica do... Eu fiz faculdade de análise de sistemas. Né? Já começa por aí, né? Você também? Você também fez sua análise de sistemas? Eu fiz ciências da computação. Ciência da computação já era mais amplo, né? Porque envolvia o hardware também, né? Me arrependi depois, Você por causa arrependeu? disso. Devia ter feito análise. Eu fiz análise. Você não queria ter visto hardware? Mas olha só, e naquela época a gente tinha um papel basicamente como desenvolvedor, que era sentar de frente com uma área cliente, um usuário, falar como eu posso te ajudar, né? Então, ele dizia, eu quero um sistema que tenha o cadastro do cliente, esse cadastro do cliente tem tal capacidade, que me gere tal relatório, e etc e tal. E baseado naquela anotação que a gente fazia, né, o nome mais bonito talvez seja uma especificação, mas vamos ser sinceros que lá em 95, 96, era nada mais do que uma anotação. A gente transformava aquilo em código e devolvia um pacote de software, né, ou uma funcionalidade de um software existente para o nosso cliente.
esse era o analista de sistemas da época, né? Exatamente. Hoje em dia, sei lá, 25 anos depois, quase 30 anos depois, a gente fragmenta isso, né? Então a gente tem um papel que faz o levantamento e a especificação, em algumas práticas que vocês conhecem melhor do que eu, a gente chama de discover, né? Entender o que esse processo, né? Fazer esse primeiro contato para entender a ideia, depois disso a gente passa por uma especificação, depois disso, talvez, simplificando aqui, um desenvolvimento, uma certificação, teste, QA, né? A parte de qualidade, valida o software e vai para a produção. E dependendo do tamanho da empresa, claro, depende do tamanho do projeto que a gente está trabalhando, tem mais ou menos pessoas envolvidas, né? Então, uma empresa menor, talvez você tenha 1, 2, 3 pessoas trabalhando. Uma empresa do tamanho da Vivo, não é normal um projeto ter 50 pessoas, 100 pessoas trabalhando, né? O que mudou? Da onde vem essa necessidade? Foi desse crescimento ou foi da diferença de o surgimento de novas tecnologias, né? O que foi o gatilho para alguém parar e pensar, pô, a gente precisa fazer uma prática diferente nessa linha do tempo? O que vocês percebem? Eu tenho uma opinião, quero ouvir a do Luiz também, mas para mim é a centralidade no cliente. Então, se a gente pegar anos 90, quando a gente falava em análise de sistemas, estava começando o quê? Web, né? Então, a gente nem tinha o mobile, a gente nem... né? A questão do canal também. E era muito para as empresas, para os sistemas empresariais, né? CRM, ERP, né? A gente tinha muito isso. O que a gente teve foi uma centralidade, né? A satisfação do cliente e, obviamente, os canais, né? Não é só web, a gente tem mobile, a gente tem as experiências digital, né? Física e digital se integrando cada vez mais e tudo mais. Então, isso trouxe uma complexidade dos times tech, eu chamo de times tech porque são várias pessoas, né? Extrapola, porque, olha só, graças a isso, a jornada do cliente, você trouxe os criativos para a tecnologia. Você falou do Discovery, né? A gente fala de design de usabilidade, de interação, design, né, centrado no ser humano e tudo isso. Por quê? Esse movimento que a gente teve e depois se intensificou muito mais com as big techs e as redes sociais, as mídias sociais, que faz muito negócio, né? Você pega... por exemplo, Instagram e tudo mais. É uma plataforma de negócio, né? Então, isso trouxe a necessidade da gente criar soluções mais complexas do ponto de vista da jornada do nosso cliente. E aí não é só mais o analista de sistema, o programador e o pessoal que implantava e cuidava daquele sistema em produção. A gente tem já uma série aí de papéis que emergiram, né? Os projetos ficaram mais complexos. Definitivamente. Definitivamente. Porque a régua é mais alta, Fernando. Entendi. Se antes a gente entregava um sistema para uma área interna de uma companhia, hoje a gente entrega um sistema na palma da mão de um celular para milhões de pessoas. Olha os bancos digitais, olha o nosso app vivo e tudo mais. É muito mais complexo, né? Então, isso aportou, né, Luiz? Eu acho. A tecnologia nunca foi tão habilitadora dos negócios como é hoje. Né? Foi no mesmo ritmo, né? No mesmo ritmo. Eu gostaria só de pegar um ponto, eu acho que assim, aproveitando até o tema, Papo Carreira Tech, acho que as coisas não se perdem. Vou pegar 2 pontos aqui. Primeiro, pessoas, processos e ferramentas nunca saiu de moda. E não vai sair de moda, porque essas coisas precisam estar combinadas, né? Pessoas e cultura, práticas e processos, ferramentas e tecnologia. Quando você falou sobre análise de sistemas, a gente é com a prancheta. Ou com o caderninho, ou tanto faz. Mas assim, aquele processo, ele não exatamente permanece, mas ele evoluiu. Mas ele, de alguma maneira, ele permanece. O que a gente foi fazer, a gente evoluiu, a gente incluiu novos papéis. Isso é a minha percepção. E eu acho que assim, essas coisas não se perdem. Porque também a gente não percebe... O Lean tem mais de 50 anos. Assim, a gente não pode esquecer o passado com essas melhorias. Agora, a centralidade no cliente é um dos pontos fundamentais também que faz essa mudança. Eu tenho uma memória sobre isso. Vou contar uma piada até para falar mal, não falar mal de mim, mas jogar água no meu próprio chopp. Eu, desenvolvedor, analista de sistemas, a gente cuidava meio de tudo.
E eu tinha um sistema que era um sistema de billing. Eu trabalhei na Mandic. Aham. Fui programador. Olha só. BBS, né? BBS, era isso aí. A Mandic, peraí, vamos trazer a Vou- audiência. Vai sair poeira dessa Vai sair conversa. poeira. A Mandic era uma BBS. BBS era Bulletin Board System, É isso certo? aí. Quando a gente ligava, conectava nosso modem para conectar na internet, né? Faz aquele chiado lá do modem, aquele barulhinho Do dial-up. do dial-up, você tinha que conectar numa BBS. E a Mandic era um desses provedores É na isso época, aí. né? Um dos primeiros, inclusive, né? E na realidade, Brasileiro, né? Brasileiro, Aham. e assim, foi bem fascinante na realidade, assim, eu sei que eu não necessariamente fui para tecnologia Uhum. por algo assim, vai ter dinheiro, não era isso, tá? Eu fui porque eu gostava daquilo, eu sempre gostei daquilo e ainda gosto, tá? Mas acabei chegando na Mandic, tinha tudo isso, e eu era esse desenvolvedor, Uhum. enfim, que batia a cabeça e estava com pessoas incríveis que eu ainda encontro hoje, que estão em vários lugares incríveis. E nesse desenvolvimento tinha o processo de billing, as pessoas acessavam, tinha o processo de dial-up, como o Fernando explicou. Então, cara, você vai acessar a internet, você paga por aquele pedaço, você compra o teu pacote e tal. Vou fazer o billing, vou mandar o boleto para tal pessoa e tal. Legal. Billing é o processo de cobrança, É o processo de cobrança, obrigado. É o processo de Uhum. cobrança que eu vou mandar para o financeiro para gerar um boleto para alguém. Então eu gerava aquele processo de cobrança que eu ia buscar essa informação. E eu ia fazer esse processo de coleta de informações que geravam uma especificação que eu mesmo desenvolvia. E a pessoa do financeiro chegou para mim e falou assim: Luiz, deixa eu te contar uma coisa. Eu falei assim, mas e aí? Eu não vou falar o nome dela, mas ela falou assim, mas e aí, tá legal? Ela falou, não sei se tá legal, porque você só faz sistema para você, né? É a tal da centralidade no cliente. Uau. Uau. E foi a minha primeira experiência antes do bug do milênio. Pessoal, o bug do milênio foi a virada. Isso foi super importante, virar os anos 2000. Bug do milênio na época do ano 2000, né? 99, né? 2000. Quem passou o ano novo ali nos data centers. Eu ali. passei dentro do data center. Vendo, Era um banco na eu tô época. levantando poeira. É. Inclusive em Alphaville ele era o data center enfim. Mas o lance é o seguinte, a centralidade no cliente, que a gente tem que pensar, peraí, para quem... O que eu estou resolvendo? Para quem que eu estou resolvendo aquilo? Que experiência que eu preciso chegar? Que problemas eu preciso resolver? E aí quando eu começo a juntar com esse efeito de complexidade, e aí eu vou voltar para o meu primeiro elemento ali que eu falei, que é tecnologia como habilitadora dos negócios, aí a coisa pega. Ninguém mais vai ao banco, tá bom? No caixa, quer dizer, eu estou falando isso no setor financeiro, no setor de telecomunicações, em outras indústrias, no setor de seguros. Sabe, assim, é o carro que não tá pegando e meus pais com 70 anos ali no WhatsApp chamando a seguradora. Como é que a gente habilita tudo isso? Então a tecnologia como habilitadora, a complexidade está gigante. Como é que a gente junta todos esses elementos? E quando você falou tem 100 pessoas, é um projeto, 100 pessoas. Exato. Então quer dizer, é chapa quente para todo lado aqui, isso desculpem aí. o termo. É isso. Vamos lá. E olha que engraçado, eu programei muito pouco tempo na minha vida, porque eu comecei como programador Java, como trainee também numa empresa que não existe mais, que chamava EDS, Electronic EDS? Data Systems, lembra? EDS. Ela que inventou o outsourcing. A IDS foi comprada pela HP, não Foi foi? pela HP, Pela exatamente na época, isso. muitos anos atrás. Exatamente. Depois pela chinesa, DXC, né? E agora eu não sei que pé que tá. Mas foi a IDS que inventou o outsourcing, né? O Ross Perot, o fundador da IDS, o primeiro outsourcing de TI foi com a General Motors, nos Estados Unidos. Bom, O outsourcing é a alocação de profissionais de tecnologia, né, para o seu cliente sob demanda, né? Então é como se você alugasse o body shop, certo? É dessa forma? também Também mas é uma tem forma de também outsourcing. você vender projeto, Ah, que você não aloca então não é as só body pessoas. shop, também Não. ela está associada Prestação de serviço. Entendi, uma Em prestação de tecnologia. serviço. Entendi. Eu não preciso ter o meu Outsourcing data como todo. center. Entendi. Eu contrato como serviço. Eu não preciso ter um time de desenvolvimento. Eu contrato Entendi. como serviço. Então a gente A era... minha visão estava meio também nessa da alocação de Não, recursos. Aham. não. O outsourcing, que é isso. É você prestar serviços em tecnologia. E olha que então a EDS era um monstrão ali, né? E eu entrei como trainee na EDS, na conta General Motors, porque era a maior, né, o maior cliente da EDS. Bom, programei muito pouco, porque meu gerente sacou que eu encantava o cliente, que eu sabia pegar os requisitos do cliente, que eu sabia entender a dor do cliente.
E os meus pares, meus amigos programadores, eram muito ruins nisso. Então eu fui para análise e eu era a pessoa que especificava e desenhava para os programadores. Entendi. Então eu tinha sempre, eu como analista, naturalmente, aconteceu por uma habilidade natural, e os programadores onde eu especificava para eles, prototipava, desenhava e tal, porque eu tinha essa habilidade da centralidade no cliente. Então eu programei muito pouco tempo e fui para isso. Só que mudou o quê? Mudou tecnologia, a régua novamente, né? Eu acho que a experiência hoje em dia ela é muito valiosa, a gente fala muito em experiência do cliente. Sim. Muito. E antes a experiência do cliente era uma experiência mais 1.0 ali, né? Tela, computador e tal. Não era multicanais, né? Como é hoje. Então, eu me identifico com você, só que no meu caso, Luizão, aconteceu que eu acho que eu tive essa habilidade meio nata, meio natural, assim, sabe? Você recebeu feedback do seu cliente, né? E que me salvou porque eu tinha, talvez, essa habilidade de me conectar com quem desenvolvia e essa parte de especificar, e aí eu fui para especificação e depois fui para gestão de projetos, aí é outra história. Esse ponto de vocês é muito legal porque nessas passagens mais antigas, né, de 20 anos atrás, a gente não só especificava, programava, a gente pegava o hardware pelo hack, né? A gente conectava o cabo de rede, era um negócio que faz tudo ali, não era, né? E quando a gente pensa hoje no tamanho dos desafios de tecnologia, chega a ser humanamente impossível alguém que tenha proficiência em todas as frentes, né? O cara que é bom da IA, é bom de rede, é bom de desenvolvedora, tem a relação, né, da especificação, e também é um modelo que não escala, né? É um modelo onde se a gente centraliza tudo em poucos indivíduos, a gente também não consegue escalar. Daí a necessidade também de especializar, né, essas frentes de trabalho. Com certeza. Vocês perceberam ao longo dos anos, e talvez ainda até hoje, uma resistência cultural nessa transformação, nessa mudança do jeito de fazer as coisas das equipes? Vocês percebem que teve uma dor de falar, não, agora a equipe não faz mais tudo de um jeito, agora faz do outro. Como que vocês veem essa relação da implementação da prática? O quanto que isso tem uma questão cultural por trás para esse processo de transformação, Luiz? Boa. Pegando uma frase famosa, a cultura come a estratégia no café da manhã, né? Então, assim, a cultura, ela está acima de qualquer suspeita e a cultura, ela está em qualquer coisa da organização. A gente poderia citar alguns autores aqui, mas não é o caso. A cultura é o que a gente vive, é o que a gente conversa, é o que é a forma como a gente trabalha, é a forma como as coisas acontecem. E a resistência é natural. E a resistência, para mim, talvez, acho que até pela idade, pelo tempo que vai se passando, a resistência está em qualquer coisa. A resistência está na nossa própria casa, a resistência está em todos os lugares. Imagina nas empresas que a gente tem que cumprir metas, entregar resultados, os times precisam se reinventar. Então esse é um desafio constante que a gente passa, absolutamente. Que é aquela coisa de você mudar o jeito que você sempre fez, né? E trouxe a gente até aqui, porque tem um paradoxo, né? Assim, pô, mas até agora deu certo, por que eu preciso mudar? Por que eu preciso mudar? Exatamente. É o P de pessoas, né? Por isso que o Ways of Work é processos, pessoas e ferramentas, tecnologias. O P de pessoas. Eu tenho uma visão, não sei se o Luiz vai concordar comigo, que eu amo a resistência. Eu amo os resistentes. Honestamente, eu acho que essa resistência à mudança, ela não está no caminho, ela é o caminho. Ela é o caminho. Por quê? Conta mais isso, como é isso? Porque sempre vai ter, daí eu vou usar um termo em inglês, os early adopters e os late adopters. Isso vale para tudo. Isso vale para comprar, para jogar um produto hoje, né, no mercado, mas isso vale também aqui em tecnologia, quando a gente fala, olha, tem tecnologia, tem ferramental, tem um novo jeito de fazer, New Way of Work, tem um novo jeito de fazer. Vamos experimentar, porque isso vai melhorar o nosso time to market, a nossa qualidade. A gente vai ser mais eficiente. Sempre vai ter a parcela que vai falar, já tô com a roupa de ir, tô pronto, vamos embora. Esses são maravilhosos. Mas onde está o nosso desafio?
nos late adopters, naqueles que falam, não mexe no meu queijo, que eu tô fazendo assim, Tem eu tô dado certo. tá quentinho aqui, tá gostoso aqui. E são os early adopters, a turma entusiasta, ela vai abraçar. Só que você precisa chegar até esses que é ali que você vai gerar o resultado. É ali que você vai ver que um novo jeito de fazer, um novo jeito de produzir software, um novo jeito de produzir solução vai trazer benefício para o cliente. Vai trazer benefício não só para o cliente, para a organização também. E se eu fosse fazer um paralelo com o que está acontecendo agora, né, em 2025, talvez 24, 25, um pouco antes talvez até, o carro elétrico. Tem a galera que falou, pô, carro elétrico eu quero... Agora, quero experimentar, esse negócio é diferente e tal. Tem a galera que tá falando assim, acho que eu vou esperar um pouco mais. Por enquanto eu vou no híbrido. Tô preocupado depois se isso vai funcionar, se não vai funcionar. E tem um cara que ainda tá cético e fala, não, esse negócio não vai pegar. Eu prefiro ficar aqui com o meu bom e velho carro a combustão. É um pouco disso que você tá falando sobre a adoção? Essa curva, né, esse momento, assim, porque hoje ainda o carro elétrico, por exemplo, é uma promessa ainda, principalmente no nosso país. Né? Ainda é uma promessa de mercado e tudo mais. Vou falar uma coisa engraçada. Olha, eu trabalho com Ways of Working, trabalho com transformação digital e ágil. Eu não tenho carro elétrico, tá? E nem híbrido, Luiz. Meu carro não é nem flex. Meu carro é gasolina, olha que vergonha. Mas enfim, nesse contexto, eu sou um late adopter. Um late adopter. Tá esperando retardatário, né? Que esse nome não é muito bonito, mas eu tô esperando. E a gente precisa, para cruzar e ter sucesso, acho que a transformação ágil, lean, digital, é essa jornada até chegar nessas pessoas que resistem, ou que têm senões e poréns e ressalvas, e não combater. Essa é a maior dica que eu dou para quem quiser trabalhar com Ways of Working, ou ágil, ou lean, né, ou transformação ágil, como as pessoas chamam. Não é ser combativo, mas é saber chegar, saber conduzir, gerar desejo, gerar movimento e transformar. Essa é a mágica da coisa, por isso que tenha pessoas no centro. Não sei, Luiz, você tem um ponto de vista parecido? Ou é bem parecido, porque se você não faz parte da mudança... Exato. Às vezes a mudança, não parte também da gente que está de fora e fala, precisamos mudar. Não necessariamente. Exatamente. Às vezes tem alguém do early adopters ali, do cara que já está no desejo, no ímpeto de falar, cara, a gente precisa mudar, eu acho que a forma como a gente está fazendo, eu acho que a gente precisa testar mais, eu acho que, sei lá, a gente não tinha ambiente de desenvolvimento, ambiente de homologação, a gente não tinha ambientes espelhados, gente, tá bom? Então, agora a gente tem vários ambientes, agora a gente tem esteira de desenvolvimento, agora a gente tem esteira de CI/CD, agora a gente tem, enfim, tem 1000 coisas acontecendo. Às vezes parte de outras pessoas que estão lá dentro, mas eu gostei disso, porque a resistência, ela faz parte disso tudo. E como é que a gente desperta isso? Mas eu acho que um ponto que você falou é tão legal, porque às vezes também tem um ponto que a gente não está enxergando, tem um ponto cego ali. Talvez nesses caras que são os late adopters, tem algum ponto ali que a gente não está vendo. Não é só rebeldia, não quero. Rebeldia. Pera lá, né? Porque assim, vou falar da Vivo. Pera lá, é um transatlântico, não é assim que se faz uma mudança, calma. Tem coisas que são à base de concreto, tem coisas que são à base de drywall. Tá tudo bem. Existe uma governança, existe uma segurança que precisa ser feita. Como é que a gente faz isso? Acho que despertar o desejo. Tem mudanças que são mais simples, tem mudanças que não são tão simples. Pessoas estão no centro. A forma como essa transição acontece, ouvir, entender esses pontos. Então, acho que quem é que a gente quer que traga? Quem é que a gente quer que faça parte disso? Porque a pessoa precisa fazer parte disso. Porque se o cara também não faz parte, se a pessoa não faz parte, inclusive se eu não faço parte da mudança, e você falou do carro que você não é, eu não sei se você é resistente ao carro, tá? Eu também não sei se é isso. Mas eu acho que essa questão, ela cabe para muita gente, na nossa vida pessoal. E eu também, sei lá, talvez pelo signo, pela idade, eu não sei o que é. Às vezes até em casa, para falar as coisas para mim, tem um jeitinho para falar as coisas para mim.
Então tem um jeito para falar com as pessoas. Como é que a gente chega nisso tudo? Às vezes parece que a mudança é lenta. Não é. Acho que a gente também vai ganhando maturidade. Tem coisas que são mais fáceis de mudar, outras não. Será que esse tipo de velocidade? Que velocidade que a gente está querendo que não te dê segurança? Então, e não existe, na minha percepção, ways of working, não existe isso sem pessoas. É um elemento fundamental. Fundamental. E eu não sei se existe também o tempo todo... Eu estou numa reflexão sobre transformação. A transformação, às vezes, pode ser uma palavra um pouco perigosa. Eu não sei se eu também estou meio cheio de dedos comigo mesmo. Vamos nos transformar. Talvez evolução seja uma palavra mais legal para mim hoje. Porque o que nos trouxe aqui foi muito bom. O teu ponto é que a evolução, ela carrega o conhecimento adquirido e te leva a um novo patamar, e a transformação deixa tudo para trás. É isso que você está falando? Eu não sei exatamente se na etimologia me garante isso. Mas esse é o que você está pensando. Mas isso é o que eu estou pensando, e isso talvez quando eu for falar com essas pessoas da mudança, cara, precisamos nos transformar. Peraí, calma, como assim precisamos nos transformar? Tá tudo bem. O que a gente pode melhorar? Eu gosto muito de melhoria contínua, eu também sou muito chegado nisso, minha onda de Lean e tal, mas eu acho que é um ponto. Então, como trazer essas pessoas? Toda resistência tem argumento. Tem um argumento, é isso. E quando você pega esse ponto, você precisa dos entusiastas ou early adopters para criar vitrine. Para criar assim, gente, incentivo. É possível, é factível, tá vendo? Esse lugar melhor, né, existe. Né? Mas é um caminho para chegar onde há, né, os mais que têm questões. Por quê? Porque sempre tem resistência, sempre tem um argumento na resistência. Você falou do carro e tal. O meu caso é simples. Eu moro em São Paulo e moro em Curitiba. Eu preciso, primeiro, de um carro. Eu faço muito estrada toda semana. Você precisa de autonomia. Primeiro, você ainda não está convicto 400 quilômetros não é qualquer né, que chega. Honestamente, a estrada é cheia de caminhão e eu preciso de um carro que eu piso e vai. E nem nos flex, assim, eu encontrei isso. Então, meu carro é um carro de estrada, né? Então, simplesmente por isso. Olha lá. Tem um argumento, porque que eu não tenho, e talvez eu não tenha por um bom tempo, um carro elétrico. Porque eu não vou parar no meio, entre o estado do Paraná e de São Paulo, e ficar 1 hora carregando, né? Isso se não tiver fila para carregar um carro. E não necessariamente o seu argumento é o melhor argumento agora, mas é um argumento. Mas para mim é válido. E eu preciso ouvir esse argumento. Exatamente. Quando a gente fala em ways of working, pessoas, eu diria assim, Luiz, não sei você, 70% do meu trabalho é com pessoas. É transitando, triangulando. E primeira coisa, 15 processos, 15 tecnologia. Gostei do número. Para mim é isso. Como é que é? Preliminarmente, 70% foca em pessoas. 70% do tempo focado nas pessoas, 15 processos, 15 tecnologia. Agora, é empírico, tá? É baseado na minha experiência. E tá tudo certo. E faz sentido, me parece fazer sentido, inclusive. Até porque simplesmente ir lá implementar a tecnologia é o menor dos problemas, né? No limite. Né? No limite é o menor dos problemas. Falou agora, ainda trazendo a nossa audiência com a gente, imaginando... A tua área é uma área de ways of work, certo? Isso. Qual que é o produto final? Então vamos imaginar, você tem um ciclo de vida... Vamos pegar uma área de tecnologia qualquer. Tá bom. Que tem um determinado método de trabalho. Chega o time de Ways of Work, aterrissa lá e fala, galera, vamos pensar de uma forma que a gente evolui a forma como a gente faz hoje. Qual que é o produto final? Quando essa área, depois que vocês passaram por lá, né, o time de Ways of Work passou, ajudou, apoiou no processo. Qual que é o legado? O que muda entre o momento da entrada e o momento da saída, do início do trabalho e o término do trabalho? Perfeito. Então, a gente evoluir processos, pessoas e ferramentas para a gente ter um time to market, ou seja, um tempo de entrega entre a dor do cliente, a necessidade do cliente, ou uma janela de oportunidade de negócio para Vivo no mercado, o tempo em que isso chega como um pedido da área de negócio, e isso já está indo para a mão do cliente como uma nova funcionalidade. Então,
É isso. Esse é o tal do lead time. Diminuir o lead time. Exatamente. Então Esse é um dos marcadores. Se eu entendi bem, do momento que uma área de negócio fala, eu quero lançar um novo produto e serviço, até esse produto e serviço chegar efetivamente na mão do cliente, esse é o tempo que a gente chama, o lead time, né? O tempo que a gente entrega efetivamente essa tecnologia. E uma das propostas de valor do Ways of Work é diminuir esse lead time. Não a qualquer custo. Sem abrir mão de qualidade. Porque isso não é só corta uns pedaços que vai chegar mais rápido. Exatamente. Não gastando mais também, porque daí você injeta dinheiro. Tem um pilar de tempo, um pilar de eficiência, um pilar de qualidade. Exatamente. E a jornada dos times tech, sem deixar corpos no chão. A experiência do colaborador. É isso. Então, esses marcadores para a gente, e eu não estou inventando isso, se a gente olhar frameworks de mercado, né, também pregam isso. Esses são nossos marcadores de sucesso, Fernando. Agora, se você me perguntar como que a gente faz isso, também tem um racional, um modo, um método para isso. A primeira coisa esquece achismo. Então, a gente tem que ir baseado em dados e fatos. Né? Então, a primeira coisa é o cuidado de bater uma fotografia. Né? Hoje, esse time entrega a solução em 120 dias. Né? Por que ele entrega a solução em 120 dias? Será que dá para chegar em 80 dias? E aí a gente faz o chamado assessment, falando com a audiência, que é essa descoberta, essa análise mais cuidadosa de entender por que as coisas são do jeito que elas são. E aí fazer análise em cima de onde pode melhorar, que a gente chama muito de as is. Né? Então a gente tira uma foto como está agora. E qual que é o to be? Né? Como que a gente visualiza o futuro? E dá um exemplo de mudança, prático, assim. O que a gente poderia... Imagina que eu tenho uma empresa, eu quero saber, inclusive, se eu preciso mudar o jeito que eu faço, se está bom, se está ruim. Um exemplo prático. Primeira coisa, então, a gente faria tirou uma foto, essa fotografia. Entendi como está, medir. E aí outra coisa, a gente vai entender ali se é projetizado, se esse time, essa empresa entrega projetizada ou produtizada. Por quê? Projetizado tem enfoque para dentro, naturalmente. O projeto vai dizer o quê? Custo, qualidade, escopo, né? A gestão de projeto é para isso. Não estou dizendo que ela não é importante. Mas hoje em dia, quando eu tenho um cliente, eu tenho uma economia, eu tenho mais competitividade, eu tenho... produtizado, é gestão de produto. Então, a primeira coisa esquece práticas de gestão de projeto. Vamos adotar gestão de produto? Né? Então, vamos abrir mão de certas coisas aqui, ao invés de... Uma coisa muito simples, assim, para as pessoas entenderem. Por que eu vou ficar planejando isso minimamente ali, na linha, do começo ao fim, tentando prever o futuro, num cronograma, colocando quem vai fazer o quê, em que dia, e me comprometendo com... Não. Vamos fazer uma coisa mais orgânica, mais incremental. Vamos criar um roadmap. Vamos estabelecer um horizonte de tempo. E vamos colocar as pessoas juntas numa sala para cocriarem. E aí o que vai sair é uma solução alinhada, porque todo mundo vai se sentir dono daquela solução. O negócio vai se sentir dono, os programadores participam disso, os designers participam disso, os arquitetos participam disso, infraestrutura, segurança. E existem lugares que colocam até compliance junto, para o produto já nascer com os critérios de qualidade regulatório. Você entendeu, Fernando? Então, é um New Ways of Work, é um novo jeito de criar produto digital. Em contrapartida a um jeito mais projetizado, prescritivo, baseado em fases. Porque o projeto diz que você tem etapas, e aí primeiro você vai escrever os requisitos, depois você vai especificar. Só depois que você aprovou tudo isso que você vai começar a codificar. Passaram-se meses, dias, semanas, Fernando, Luiz, e o cliente não teve nada na mão dele. O cliente não viu nada. Ele viu cronograma, ele viu documento, ele viu... E aí? Como que a gente puxa isso?
Porque também tem uma questão. A gente fala muito sobre pessoas, mas a economia está aí, batendo na nossa porta. Competitividade, o mercado ele está muito, né? Não sei se você concorda com isso. A gente vê disrupção em cima de disrupção, né? Cada vez mais convergência. Banco entrando em telco, telco entrando em banco. A gente vê uma coisa assim. Então, Fernando, esse é um exemplo mais claro, assim, de tá, vamos mudar de projeto para produto, porque produto está na mão do cliente, está junto com a gente entrega rápido. Se ele gostar, maravilha, estamos no caminho certo. Se ele não gostar, a gente pivota. A gente pivota, ajusta e aprende rápido. O ciclo de aprendizagem é mais rápido. Faz sentido? Para mim faz todo sentido. Eu acho que para quem... Na verdade, eu ainda acredito que a melhor forma de fazer é aquela que traz o melhor resultado, né? E não necessariamente a gente precisa aplicar algo porque é uma tendência, né? Com certeza. Como a gente fala hoje em dia, né? Um hype e tal. Acho que tem que estar com o olhar no resultado, olhar no cliente, né? E olhar na equipe. Né? Se as pessoas estão bem e os clientes estão felizes, de alguma forma você está indo para o lugar certo, né? Luiz, hoje, né? Na natureza da tua atividade, o entregável de vocês para os clientes, quando a gente fala de Atlassian, por exemplo, ou de Gira, ou de Trello, etc., é a tecnologia que suporta essa transformação que o Flávio está falando? Como que uma coisa encaixa na outra? Na realidade, os nossos projetos que suportam esses processos de evolução e até chamados de transformação, eles incluem esses 3 pilares, essencialmente, de pessoas, processos e tecnologia. Tá. Então, a gente suporta a parte de pessoas e cultura com Task Force, com HCM. HCM é a sigla para Human Change Management. Que tipo de mudanças a gente pode apoiar vocês que estão fazendo nesse tipo de mudança? Quem são os early adopters, quem não são? Não é só tecnologia, então, que muito vocês pelo entregam. contrário. É serviço também. É serviço também. Entendi. Tecnologia é mais serviço. Tecnologia é mais serviço. E aí, do ponto de serviço, tem evidentemente as questões de licenciamento. E aí eu estou falando de Gira, mas existem outros pacotes, existem Confluence, existem... E aí, a Atlassian, por exemplo, acho que tem um ponto bem interessante aqui. A Atlassian, ela trabalha com o System of Work. System of Work é uma filosofia para empresas que os negócios são habilitados pela tecnologia. E para mim foi um golaço da Atlassian. A Atlassian tem diversas tecnologias, diversas aplicações, diversas soluções. Então eu tenho um Gira para times ágeis, para times de projetos ou produtos que precisam ter os seus fluxos de trabalho cada vez melhores, mais enxutos, melhores trabalhos. Tão simples quanto isso. Mas eu posso gerir os meus componentes de software. Eu posso fazer a gestão de serviços, seja os serviços organizacionais, do legal, do marketing, de outras áreas, como eu tenho toda a gestão de serviços de TI, das minhas requisições, dos meus incidentes, dos meus problemas, das minhas changes. Nada sai de moda. Agora, quando eu junto todas essas aplicações e elas se conversam e ainda são suportadas e trabalham de forma interoperável. Eu gosto do termo interoperável, talvez porque seja melhor para o meu tempo, mas isso tem um termo na Atlassian que é o Teamwork Graph. Ou seja, desde aquela ideia que foi desenvolvida e virou uma iniciativa que foi desdobrada e que, aproveitando ideias de projetos e produtos e combinadas, a gente determinou quarters, agora a gente entrega pacotes menores. Aquela entrega se tornou um épico, se tornou uma história. Legal, entreguei aquilo, entrou num fluxo de desenvolvimento. Peraí, eu estava em produtos, eu estava no upstream, eu estava numa ideia, desci para o tático, cheguei nos times, desenvolvi esse cara. Olha que legal. E tudo isso eu estou falando de pessoas, eu estou falando de práticas, eu estou falando de ferramentas, a melhor uso da ferramenta. E depois disso entrou no fluxo do ALM, do desenvolvimento de software, na esteira de desenvolvimento. Mas espera aí, uma hora vai pintar um incidente que parou minha produção ou não parou minha produção. Esse incidente tem a ver com alguma coisa que veio daqui. Quer dizer, toda essa rastreabilidade e uma coleção de incidentes que está abrindo chamados aqui na minha central de atendimento. Pode ser um problema que se eu resolver o incidente, eu resolvo todos esses caras. Sem deixar de pegar a rastreabilidade de tudo isso e dizer o seguinte: sabe de onde veio esse cara? De algo que eu coloquei em produção lá no dia 2 de agosto por causa disso. Então, quando eu conecto tudo isso, é que aí eu estou falando de governança e toda essa mágica
e que na realidade a solução ela suporta. Então o System of Work da Atlassian, por isso que eu falo que foi um golaço do Atlassian, e eu não estou aqui para defender, porque eu também me amarro na ferramenta, evidentemente, porque é uma plataforma, então eu sei quais são os componentes dos microserviços de software que mais foram impactados por esse desenvolvimento e que estão ligados a esse incidente. Então quando a gente conecta tudo isso, aí eu começo a ter dados e fatos. A gente está falando de pessoas, a gente está falando de história, é muito legal tudo isso, mas eu preciso ter a tal da eficiência. Mas eficiência sem eficácia também não vale nada. Porque, né, ir para o caminho errado eu também fui mais rápido para o caminho errado. Não serve de nada. Ir para o caminho certo, com cada vez menor tempo, sem deixar corpos no chão, pessoas com uma melhor experiência, levar menos tempo. Você falou de as easy to be. Quando a gente fala isso em gestão por processos, fica um pouco restrito a processos. Eu gosto muito de processos. Mas fica restrito a processos. Quando a gente fala em as easy to be, para ways of working, E você vê, ways of working é um termo cunhado desde os anos 2000, mais fortalecido pelas grandes consultorias nos últimos 10, 15 anos, e faz todo sentido. Exatamente. Mas quando vem um System of Working como plataforma tecnológica habilitadora desse lugar, aí a coisa fica mais interessante. Imaginando desde um pedido de marketing ou do legal ou do RH para fazer um onboarding, que tem todo um ciclo de trabalho, e a gente conecta tudo isso, ainda fala com o teu RP, fala... Então é nesse sentido. Então o nosso entregável, voltando para o início da pergunta, não foi exatamente um jabá, foi um pouquinho, tá? Desculpem tá aqui. Tudo certo. Mas o ponto é, em termos de entregável, então eu ajudo nisso tudo também. Claro, tem a nossa equipe de delivery que é super competente nesse sentido, então a gente ajuda nesse sentido. Então a gente vem, entende, faz o diagnóstico também conhecido como assessment. Estamos aqui, o que devemos melhorar, não se melhora tudo do dia para a noite. Como você vai ao médico, você descobre o que eu quero melhorar, você vai na academia. Então é nesse sentido que é o nosso trabalho, conectando a Atlassian. A Atlassian é uma plataforma super conhecida no mundo inteiro, né? Enfim, eventos incríveis e tá em grandes empresas no mundo todo. Muito bom, muito bom. Para a gente, caminhando aqui para a reta final da nossa conversa, imagino que assim como eu, a nossa audiência também conseguiu encontrar e perceber de várias formas, né, diferentes de trabalhar. Quem quer trabalhar nessa área? O que vocês recomendam? Qual que é a trilha de estudo? Qual que é a formação? O que você recomenda, Flávio? Primeiro eu recomendo estudar novas tecnologias, com certeza, mas ter um interesse genuíno por pessoas. Tá bom. Então acho que nós somos, né, tem uns bichos estranhos aí, né, Luiz? Meio humanas, meio exatas. Eu acho que já começa por aí. Então tem que estudar frameworks. Dá alguns exemplos de framework. O Safe, o Lean. Estudar Lean é maravilhoso, vale para a vida, né? Estudar o Scrum, começar a fuçar em ferramentas tipo Trello, tipo Gira. Quando você fala vamos falar de Safe, tem certificações para isso? E as certificações, você acredita que a certificação desse tipo de framework é aquelas que, puxa, é legal, ela realmente autentica? Ou é uma soma da certificação com a prática? Como que é a... Eu acho que tem que ser na prática. Na prática. Você se certificar e não ter, talvez, a vivência... Eu gosto da coisa dirigida, assim. Vamos certificar para viver. Porque daí automaticamente eu acho que a aprendizagem vai valer a pena. No limite vale a pena certificar, mas aplicado. Isso. Mas estude. Estudar, né? Então a gente... Udemy, Alura, tem tanta coisa legal, plataformas, né? de ensino, né? Isso, essas plataformas de ensino. O YouTube, tem muito vídeo legal, assim. Então, estude ágil, estude Lean, são coisas um pouquinho diferentes, mas completamente. Uma coisa que eu sou apaixonado é método sistema Kanban. Estudar sistema Kanban, você resolve qualquer tipo de problema, né? De engenharia de software, né, Luiz? Não sei se você concorda. E acho que é isso, né? E ser ávido por novas tecnologias, assim. Então, vai dar uma pesquisada aí. Aqui a gente falou só de Atlassian, mas tem ServiceNow, tem outras aí legais também, cheia de vídeos no YouTube, né?
vai dar uma olhada aí nisso que com certeza vai dar um clique. E tem vaga no teu time? Sempre. Sempre tem vaga. Então, Parece que a gente tá assim... Não, a gente tem vaga sim. então depois porque... para a nossa audiência tem na descrição do nosso vídeo, não deixa de conectar aqui no link que está aqui nos comentários, que está lá o nosso blog de carreira. Quem sabe você não vai trabalhar com o Flávio lá. E você, Luiz? Vem pra Vivo. Vem pra Vivo. Vem pra Vivo, né, cara? O que você recomenda para quem quer engajar, né? Ter um perfil profissional como o de vocês, uma natureza da atividade como a de vocês? Qual que é a tua sugestão? Eu vou chover um pouco no molhado, tá? Vou poder chover um pouco no molhado. Estudar sempre. Acredito que estudar os princípios da administração, acho que é a primeira coisa, né? Para que serve uma empresa, entender que as empresas entregam seus produtos e serviços, para que servem processos, né? Porque a gente entregava a marmita e o restaurante fazia o pedido pelo telefone, mas como é que as coisas mudaram? Então, os processos, como é que eles foram automatizados? Como é que as tecnologias fizeram com que as coisas evoluíram? Porque certas coisas não mudaram tanto, mas como é que a tecnologia habilitou tantas outras coisas? Então, acho que estudar, ouvir. Hoje em dia, a gente tem uma tonelada de materiais digitais na internet, coisa que a gente não tinha. A gente tinha tonelada de livros que chamavam-se Bíblias, inclusive. Sim. Eu lembro. Era a Bíblia desse negócio, era a Bíblia daquele negócio. E a gente tinha que ler, e tinha que desenhar, e tinha que, enfim. E para tudo tem muitas certificações interessantes. E acho que eu vou até pegar esse gancho das certificações que são muito importantes. Eu acho que o Lean é praticamente pai de tudo do ponto de vista aí da gestão do fluxo de trabalho. Sim. Eu acho que isso vai dar uma luz para qualquer outra coisa. Gostar de gente é uma coisa razoável. É desejável. É desejável gostar de gente. Luiz, eu esqueci de uma coisa. Por favor. Não sei se você concorda. Que eu e meu time estamos estudando muito gestão de produtos digitais. As disciplinas de produto digital. O discovery de produto, o growth de produto, a construção de produto, tudo isso. O que você acha, Luiz? Cara, e você sabe que esse é um tema... Esqueci. Product Ops, eu comecei a ficar maluco com isso. Exatamente. Operacionalizar produtos e serviços de uma outra maneira também é um tema que é uma matéria meio nova. Sim, a gente não falava exatamente sobre isso. Exatamente. Né? A gente não falava quem sou eu. Mas há 20, 30 anos atrás, há 10 anos atrás, não se falava dessa maneira como... né? Outras práticas, por exemplo, o ITIL tem lá o Create, Deliver and Support. Criar, entregar, suportar produtos e serviços. Porque depois alguém vai ter que suportar isso. Depois vai para a produção. Alguém vai para a produção para isso. E para completar... Vocês acabaram falando sobre certificações, as certificações são muito boas, e como eu aprendi com a galera de RH também, tem aquele termo chá, é sempre bom tomar um chá, né? Conhecimento, habilidade e atitude. O conhecimento é fundamental, você vai ter a leitura, mas a habilidade de aplicar o conhecimento é que o bicho pega. E aí, aprenda, ouça as pessoas, os mais velhos, os mais novos. Cara, tem muita gente, tem muito vídeo legal, coloca a mão na massa. E atitude, né? Atitude, gente, acorda cedo, vai lá e faz. Vai lá e faz, cara, porque, enfim, é isso. Muito bom, muito bom. Então, obrigado demais por vocês estarem aqui, terem estado aqui comigo, foi muito bacana, espero que para nossa audiência também. Obrigado para nossa audiência que acompanhou a gente até aqui. Deixa aí nos comentários, né, como que você vê essa mudança de novas formas de trabalhar. Eu fico aqui com uma palavra que acho que a gente precisa se adaptar, né? Adaptabilidade, né? A gente ter essa capacidade de mudar e de transformar, né? Evoluir de uma forma geral, e que a gente... eu acho que não existe nem o certo nem o errado, depende daquilo que faz mais sentido para a sua organização, e que você possa implementar isso sempre com um olhar nas pessoas, né? Cuidando do time, e sempre também, sem perder também de perspectiva os clientes, né? Se esses dois pilares, né? As pessoas e os clientes estão bem, porque a gente está indo para o lado certo. Foi ótima conversa, foi ótimo estar aqui com vocês. Obrigado de verdade. Para saber mais, não deixe de seguir a gente nas redes sociais, né? Os links todos na descrição. Obrigado, até a próxima. Tchau.